Dia 47, Levítico, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 17. O Senhor chamou a Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho e de gado, e do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito o favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor do altar, que está adiante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão e os sacerdotes colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou cabritos, o holocausto trará um macho sem defeito. E matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele cortará em pedaços junto com a cabeça e a gordura. Os sacerdotes os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar. Destroncará a cabeça da ave sem separar do pescoço e queimará sobre o altar. O sangue da ave ele fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando as asas, mas sem separá-las em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Quando a pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será a melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer oferta de cereais, assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos da melhor farinha, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos, sem fermento, untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará o azeite sobre ela. É a oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais, que será feita daquilo, você trará ao Senhor, que será apresentada ao sacerdote, o qual o levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará uma porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento.
porque você não deve queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deverá faltar o sal da aliança do seu Senhor. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isso é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela, por cima põe incenso, é a oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso, é a oferta queimada ao Senhor. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, e dos rins a gordura que está sobre eles, e junto dos lombos, e as membranas sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo, e é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for ligado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e ao redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e matará diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão o sangue do altar ao redor. Depois trará dela sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que você tirará junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Onde quer que vocês morem, vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Marcos capítulo 1, versículo 29 até o capítulo 2, versículo 12. E saindo da sinagoga foram com Tiago, João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava em cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todos os tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar secreto, lá no deserto, e ali ele orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse:
Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se quiser, podes me purificar? E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a sua mão, tocou nele e disse: Quero. Sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, ele ficou limpo, e advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de que Jesus não poderia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em alguns lugares desertos. E de toda parte vinham ao encontro dele. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniam ali ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe também um paralítico carregado por 4 amigos, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado da casa, no ponto correspondente do lugar onde estava Jesus. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a sua fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles estavam pensando, disse-lhes assim: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais difícil, dizer a um paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer a ele: levanta, toma teu leito e ande? Mas eu fiz isso para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa parecida. Salmos capítulo 35, versículo 17 até o 28. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: Pegamos, pegamos. Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso e não te calas. Senhor, não te ausentes diante de mim. Acorda, desperta para fazer justiça, defenda a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua misericórdia. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. E cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem diante de mim. Cantem de júbilos e se alegram os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam para sempre: glorificado seja o Senhor, que se compaz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Provérbios capítulo 9, versículo 13 a 18. A loucura é uma mulher espalhafatosa. É tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho: Quem foi ingênuo, venha cá. E aos que não têm juízo, ela diz: A água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Porém, não sabem que ali estão mortos.
que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Que Deus abençoe você. Eu desafio você a compartilhar essa mensagem. Tenha um ótimo dia.